Existe uma terra mágica para você co-criar a sua realidade. E eu vou te ensinar como acessar o seu subconsciente e fazer todas essas mudanças hoje nesse vídeo. Vamos lá? Hoje é dia de Clube do Livro, quebrando o hábito de ser você mesmo. Bom dia, meninas! Bom dia, Estela! Bom dia, Karina! Sejam bem-vindas! Vamos começar? Aqui a gente começa com abra a porta para o estado criativo. E ele diz, eu já ensinei hipnose e auto-hipnose. É uma forma simples, ensinamos as pessoas a alterar as suas ondas cerebrais. Então, hipnose e auto-hipnose nada mais é do que você alterar as suas ondas cerebrais. É baixar de beta médio até um estado de alfa ou teta. Lembra? Beta é quando você está extremamente desperta, né? Extremamente consciente, racional, lógica. E quando você vai para alfa, você entra no estado criativo, mais relaxado. Teta é onde as coisas acontecem, tá? Onde você tem mais facilidade para reprogramar aquilo que você deseja. E aí ele diz, assim, meditação e auto-hipnose são semelhantes. Aqui é bom que ele vai esclarecer sobre isso, porque muita gente ainda tem receio, né, da hipnose e auto-hipnose. E ele começa explicando, a indução, ela prepara você para um estado de onda coerente, propício à meditação, tá? E ele vai te ensinar a fazer essa indução. A indução, você não estará no que a indústria do entretenimento enganosamente retrata como um transe hipnótico. Por quê, gente? Às vezes vocês veem na televisão essa questão da hipnose. O que eles mostram na indústria do entretenimento, né? É para te entreter. Então, eles mostram uma hipnose show. Por isso que muita gente tem medo. Eu não vou fazer hipnose não, porque depois se eu não sair daquele estado. Gente, não é assim que funciona, tá? E aqui ele traz a hipnose para hipnoterapia. Ou seja, é uma forma de você conseguir transpor, né? Sair de um estado e ir para outro estado desejado. E ali você conseguir fazer as mudanças, acessar o seu subconsciente, fazer as mudanças que você tanto deseja, para criar aquela vida que você quer. Aqui ele começa. Primeiro ele vai te ensinar o primeiro passo. Então aqui ele já começa na primeira semana de meditação. E o primeiro passo é a indução. Ele insiste que você passe ao menos uma semana de sessões diárias praticando a indução, que esse processo é muito importante. Tanto é que ele deixou uma semana só para isso, você praticando todos os dias. Aqui ele diz para você fazer 20 minutos, né? Ficar nesse processo durante 20 minutos. Como nós falamos na live anterior, no vídeo anterior sobre essa questão do livro, eu indico que você que está começando, comece com menos tempo. Por quê? Normalmente a gente fica muito ansiosa, muito agitada de ficar ali parada, observando. Então comece com menos tempo para você não desistir do processo. E depois você vai aumentando gradualmente. Por quê? Senão muita gente às vezes vai se auto-sabotar. Eu não tenho tempo para isso. Tô desperdiçando meu tempo. Não tô conseguindo, tá me deixando muito ansiosa isso, tá? Mas isso tudo é treino. Sente-se, ao que ele começa? Preparação para a indução. Sente-se de forma ereta e feche os seus olhos, bloqueando a entrada de alguns inputs sensoriais ambientais. Lembra que quando a gente fecha os olhos, a nossa visão, ela é o sentido que traz 80%, ou seja, 80% das informações que entram, né, que vêm para o nosso interior, elas são do nosso campo de visão, do sentido da visão. 80%. Então, só de fechar os seus olhos, naturalmente, o seu corpo relaxa, porque ele já não tem mais aquele tanto de informação para processar. E aí ele diz, suas ondas cerebrais diminuem de frequência, movendo-se para o estado alfa desejado, ou seja, você está naquele estado desperto, né, alerta, e aí só de fechar os olhos, você acalma, você relaxa e vai para alfa, que é o estado criativo. Você pode colocar também uma música relaxante, porque ela vai te ajudar na progressão de beta alto para alfa. Então a música, ela te ajuda a entrar, a relaxar. Embora ele fala que não é necessário, mas tem gente que tem muita conexão, né, com música. Então sempre teste o que funciona mais para você, tá? O intuito aqui é que você prossiga nesse caminho, que você treine, que você não desiste, não se sabote. Existem muitas técnicas de indução. O que importa é você mudar as suas ondas cerebrais do estado beta para o estado alfa ou teta, tá? Que é a mente subconsciente.
ou seja, o sistema operacional onde você vai fazer as mudanças desejadas. Então, é você sair do estado racional e ir para um estado mais criativo e relaxado. Aqui ele começa a indução pelas partes do corpo. Aqui ele vai te ensinar duas induções. Indução pelo corpo e indução pela água. Ele começa pelas partes do corpo. Essa técnica pode parecer contraditória. Por quê? Porque você tem que focar a atenção no seu corpo e no seu ambiente, no espaço onde você está. Por que ele fala que é contraditório? Porque ele fala que para a gente conseguir meditar e conseguir acessar a teta, a gente tem que sair dos três grandes. Quem são os três grandes? Corpo, ambiente, espaço e tempo. E aqui ele está fazendo o quê? Mandando você focar em dois dos três grandes, que é o espaço e o corpo, tá? Mas ele vai te explicar, porque tem um jeito certo para você conseguir chegar no seu subconsciente através dessa fórmula. Por que é desejável focar no corpo? Lembre-se, o corpo é a sua mente subconsciente. Os dois se fundiram. Então lembra, quem que é? A sua mente subconsciente não é aquela que tem os comportamentos e hábitos no automático? Então, ela é 95% da sua mente, né? E é ela que controla o seu corpo. É ela que controla tudo. Então, acessando o seu corpo, você consegue acessar também a sua mente subconsciente. Quando ficamos no corpo e nas sensações relacionadas a ele, entramos na mente subconsciente. Ao colocar a sua consciência no local em que o seu corpo está no espaço, você acessa a sua mente subconsciente e dribla seu cérebro pensante. Por quê? No momento que você está focada no seu corpo, os pensamentos vão embora. Você não consegue focar nos dois ao mesmo tempo. Então, quando eu estou focando nas sensações que eu estou tendo no corpo, eu não consigo pensar naquilo que eu estava racionalizando. Eles vão embora. Sim, os pensamentos simplesmente se esvaem, né? Além disso, a indução desliga as funções da mente analítica, da mente racional, ou seja, do cérebro pensante, forçando a entrada do modo perceber. Os sentimentos são a linguagem do corpo, que por sua vez é a mente subconsciente. Se você colocar a atenção no seu corpo, você pensa menos. E migra de beta para alfa. Isso é natural, é um processo natural do corpo. Aí aqui ele diz, você vai ficar com foco expandido no seu corpo e no espaço que ele está ocupando. Os budistas referem a isso como foco aberto, ocorrendo ondas cerebrais naturalmente ordenadas e sincronizadas. Por que foco aberto? Porque eu estou focando do lado de fora aqui, né, no corpo e no espaço. Então ele está aberto, eu não estou com foco específico em algo, entende? Eu estou focando no meu corpo e no espaço, então ele é mais aberto o foco. E aqui ele continua. Você focará na localização do seu corpo no espaço. Por exemplo, pense na localização da sua cabeça, começando pelo topo e descendo gradualmente. Então, você vai começar a pensar onde que a sua cabeça está localizada, né? Aqui ele vai ensinar, inclusive, aqui ó, ele continua. Sinta e fique ciente do espaço que cada parte ocupa. Perceba também a densidade que aquela parte ocupa. O peso, que é, ou seja, medido em quilos, né? E também o volume, que é medido em metros cúbicos, centímetros cúbicos, né? Então, o que você vai fazer? Você vai começar a observar, nossa, qual que é o espaço que a minha cabeça está ocupando? Qual que é o peso que ela está ocupando? E aí você vai descendo. Ah, o meu corpo, tipo as minhas mãos, os meus braços, o meu pescoço, né? E tudo você vai descendo. Ao focar a atenção no couro cabeludo, a seguir no nariz, nas orelhas, descendo até focar na planta dos pés, você notará algumas mudanças. Então, ou seja, na hora que você chegar na planta dos pés, você já vai estar relaxado, você já vai ter mandado todos os pensamentos embora. Fique ciente da área em que circunda o seu corpo, ou seja, na área onde o seu corpo está localizado. O espaço que ele está ocupando, o seu corpo completo. Fique ciente da área que o recinto em que você está ocupa no espaço. Sinta o volume que ele preenche. O cérebro começa a alterar seus padrões desordenados de onda para padrões mais equilibrados e ordenados. Então, no momento que você está focando nisso, naturalmente o seu cérebro começa a se organizar. E aí ele manda esses comandos para todo o resto do corpo, que se organiza também, tudo em conjunto, tá?
Aí aqui ele diz o porquê disso, né? O porquê de focar no corpo. Se você consegue notar o seu corpo e prestar atenção nele, você naturalmente muda de um estado de pensamento para sentimento. Quando isso ocorre, você sai de beta alto, ou seja, você sai daquele modo de sobrevivência, aquele modo de necessidade, de foco excessivo e vai para alfa, que é o estado relaxado e criativo. Agora ele começa a te ensinar a indução por água. Essa particularmente eu tenho dificuldade, mas cada um tem facilidade, por isso que é bom você testar para ver qual funciona para você. Olha só, outra técnica de indução que você pode utilizar é imaginar a água entrando no recinto onde você está. Ou seja, por exemplo, você está num quarto, né? Você está lá sentado no quarto. Você começa a imaginar que tem uma água subindo dentro daquele quarto, gradualmente, tá? Lentamente. A princípio, a água sobe até cobrir os seus pés. Depois ela avança até as canelas, joelhos, transborda deles para o seu colo, avança para o abdômen, para o peito, cobrindo seus braços, subindo até o pescoço, passando o queixo, lábios e cabeça, até encher todo o recinto, ou seja, até chegar lá no teto. Imagina. Aí aqui mesmo ele explica, algumas pessoas podem não gostar da ideia de serem cobertas completamente pela água, mas outras consideram essa técnica extremamente tranquilizadora, acolhedora e convidativa. Então, por isso que é bom você testar. Eu fico agoniada, né? Nossa, eu fico, tipo, louca, assim, ansiosa de pensar que a água tá me cobrindo. Mas cada um... Tem gente que, inclusive, não sei se vocês já viram, tem gente que medita embaixo d'água. Por quê? Elas se sentem extremamente calmas. Autista adora ficar, às vezes, até com a cabecinha meio assim na água. Por quê? Isso tranquiliza. Então, vai de pessoa para pessoa. Aí, aqui, guias para meditação. Ele vai começar a te lembrar, tá? A título de lembrete, durante a primeira semana, a sua tarefa é praticar a técnica de indução. Ou seja, não passe para outro passo. Fique durante uma semana nesse passo, porque ele é o primordial. Tanto é que você gasta uma semana nele, tá? E aí ele diz, o que você vai começar a observar quando você estiver nessa semana? Verbos, por exemplo, como perceber, você vai começar a perceber seu corpo, o espaço, notar, sentir, ficar ciente, consciente, analisar, tipo, volume, massa, né? Peso. Isso vai te ajudar a focar na hora da meditação, fazendo essa observação, ok? Então, essa indução, ele lembra que a indução pela parte do corpo, ou seja, quando você faz a indução pelo corpo, você começa do topo da cabeça e vai descendo. A indução pela água é ao contrário, você começa pelos pés e vai até o topo da cabeça, ok? E aí ele diz que como que você percebe que você conseguiu realizar essa indução perfeitamente, ou seja, quando você perde a noção do tempo. Quando você perde a noção do tempo, as suas ondas cerebrais diminuíram a frequência e você entra no estado alfa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, muito se diz sobre o estado de flow. O que é o estado de flow? Literalmente, quando você não vê a hora passar, você tá tão criativa, você tá tão focada ali naquilo que você tá fazendo, que você nem vê a hora passar. Então, vai ser mais ou menos isso. Você vai estar tão focada naquilo que você tá percebendo, naquilo que você tá sentindo, naquilo que você tá notando, que você nem vai perceber a hora passar, tá? Então, quanto mais relaxada você estiver, menos noção de tempo você tem. Gente, antes que eu me esqueça, antes da gente continuar aqui rapidinho, se você está gostando, se esse conteúdo, né, faz sentido para você, se você está gostando desse conteúdo, já me segue para você não perder, porque aqui eu compartilho várias coisas que podem te ajudar nessa jornada para transformar a sua vida, ok? Outra coisa que muita gente me pergunta é a questão dos links, porque tem o Clube Diamante, que ele é gratuito, é um grupo exclusivo, tá? Que você pode entrar lá, que eu sempre mando todas as coisas por lá, práticas. Então, se você não entrou, eu vou deixar esse link na minha bio do Instagram, ou se for no YouTube, aqui na descrição do vídeo, ok? Se não, pode colocar quero aqui também no Instagram, que eu envio o link para você. Continuando aqui, durante a segunda semana, agora ele vai passar para a segunda semana de meditação, tá? Lembra que ele vai no passo a passo, ele vai módulo por módulo até depois você juntar tudo, que aí você já vai estar fazendo rapidamente no automático, ok? Mas primeiro você precisa entender o processo. Durante a segunda semana é hora de dar mais 3 passos. Na primeira semana foi um único passo, que foi de indução. Agora na segunda semana você vai dar mais 3 passos. O primeiro passo, o segundo passo que seria, né? Na verdade é o reconhecer.
O terceiro passo é admitir e declarar. E o quarto passo, entregar. E aqui ele começa pelo segundo passo, reconhecer. O que seria isso? O primeiro movimento necessário para consertar qualquer coisa é entender o que atualmente não está funcionando. Ou seja, você vai identificar o problema, você vai reconhecer qual que é o problema aqui nesse momento, tá? Você precisa saber qual é o problema e então nomeá-lo a fim de ter poder sobre ele. Se você não sabe, você não vai ter poder sobre ele. Aí aqui ele dá um exemplo de pessoas que passaram pelaquela experiência de quase morte. Elas fazem uma recapitulação da vida, ou seja, elas veem a vida como se fosse um filme. Vocês já ouviram elas falarem? Então, é isso que ele quer que você faça, você recapitule a sua vida. Por quê? Normalmente, quando você está vendo ela como um filme, você começa a observar quem que você era, ou seja, quem que você foi antes daquilo acontecer com você, quais eram os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, como elas afetavam tudo ao seu redor. Ou seja, afetavam você e afetavam também as pessoas ao seu redor, tá? Afetava tudo na sua vida. Como resultado, quando você começa a recapitular a sua vida, como resultado disso, você vai começar a perceber novas possibilidades e melhores meios de ser em qualquer oportunidade. Você vai saber claramente o que você quer mudar. Então, quando você começa a recapitular a sua vida, você começa a pensar, o que eu mudaria? O que eu faria de diferente se eu tivesse outra chance? Você está tendo outra chance a cada segundo. Então, quem eu não quero mais ser? O que eu não quero mais fazer? E quem eu quero ser? O que eu quero fazer de agora para frente? Então, agora você começa a focar na sua transformação, na sua mudança, naquilo que realmente você deseja, tá? Você sai desse estado inconsciente, desse estado automático. E você passa a ter o controle agora da sua vida e do seu futuro. Aí ele diz, reconhecer é fazer uma recapitulação diária da vida. Ou seja, é uma oportunidade de renascer na mesma vida. Quando você começa a ter essa percepção de quem você era, o que você estava fazendo, o que você não quer mais, o que você pode fazer de diferente, o que acontece? Isso te ajuda a mudar o seu destino. Quando você vê quem você tem sido, deseja a vida ainda mais. Pois realmente você quer fazer uma diferença maior no dia seguinte. Ou seja, opa, o que eu poderia fazer diferente? Eu não quero mais isso. O que eu posso mudar de agora para frente? Que se eu mudar, tudo pode ser diferente, tá? Então você começa a fazer diferença, porque você quer outras coisas para sua vida. Você quer uma segunda chance, uma nova oportunidade. Quando você reconhece quem tem sido por meio da habilidade de metacognição, ou seja, eles chamam essa habilidade de você observar a si mesma, observar quem você tem sido, observar seus pensamentos de metacognição, né? Que é a habilidade de observar quem você está sendo. E aí ele diz, quando você está nessa habilidade, você não está mais imersa no programa subconsciente. No inconsciente, você não está mais imersa nesse programa. Você está o quê? Tomando consciência daquilo que era inconsciente. Então agora você consegue mudar, tá? Você passa a ser um telespectador, uma telespectadora da sua própria vida. Opa, peraí, tô assistindo. Não gostei, vamos mudar esse roteiro, tá? E aqui ele comece a sua revisão de vida. E aqui ele faz algumas perguntas, que é aquele que ele pede para você anotar no bloquinho, oportunidades de escrever. Então, ele vai fazer algumas perguntas. Tire um tempo para se fazer perguntas e anote as respostas. Que tipo de pessoa eu tenho sido? O que eu gostaria de mudar? O que eu não quero mais fazer? Quem eu não quero mais ser? Que tipo de pessoa eu apresento para o mundo? Existe algum sentimento que vivencio repetidamente todos os dias? Como os meus amigos íntimos e familiares me descreveriam? Há algo sobre mim que eu escondo dos outros? Qual é a parte da minha personalidade em que preciso trabalhar para melhorar? Qual é a coisa que quero mudar em mim? O que eu quero ser de agora para frente? O que eu quero fazer de agora para frente? Como eu quero reagir a partir de agora, tá? Escolha uma emoção para desmemorizar. Então, depois que você se fez todas essas perguntas, você vai escolher uma emoção que te incomoda muito, que você quer desmemorizar. Escolha um dos seus estados emocionais aflitivos e limitados.
ou seja, um dos hábitos que você quer abandonar. E aqui ele dá alguns exemplos de emoções, tá? Que são as emoções de sobrevivência que ele chama. Que é, por exemplo, abandono, dependência, escassez, carência, raiva, tristeza, inveja, vergonha, ansiedade, culpa, medo, preocupação, insegurança, tem várias outras. Você vai escolher aquela que você se identifica, aquela que mais te atrapalha, tá? De início, é importante você trabalhar com uma emoção de cada vez. De qualquer modo, todas essas estão vinculadas umas às outras. Mas o que ele diz? Escolhe apenas uma, porque você escolhendo uma, tem várias que estão vinculadas. E aí você vai conseguir diminuir o efeito das outras também, tá? Aqui ele dá até o exemplo, por exemplo, de uma emoção boa. Por exemplo, quando eu estou na alegria, eu me sinto livre, eu me sinto amada. Então, ou seja, tem várias emoções aqui, de liberdade, de se sentir amada, de amar, né? E de alegria, tudo ao mesmo tempo. Quando eu tô alegre, eu me sinto grata. Então, são várias emoções ao mesmo tempo. Da mesma forma, a negativa. E aí ele vai te dar o exemplo aqui. Ó, vamos utilizar a raiva como exemplo. À medida que você desmemoriza a raiva, todas as outras emoções autolimitantes também diminuem gradualmente dentro de você. Ou seja, você passa a ficar menos frustrada, você passa a controlar menos, você passa a julgar menos, a acusar menos. A partir do momento que você diminui a raiva, que você desmemoriza a raiva, as outras também vêm na sequência, diminuindo o efeito delas, tá? Aí ele diz, comece observando a sensação e a emoção indesejada. Observe a sensação que essa emoção indesejada causa no seu corpo. Então ele diz, feche os olhos e pense no que você sente quando experimenta essa emoção específica, essa que você escolheu. Imagine que você está dominada por essa emoção. Preste atenção na sensação dela no seu corpo. Existem diferentes sensações que você vai sentir, tá? Na hora que você estiver pensando nessa emoção. Quero que você fique ciente de todos esses sinais físicos. Ou seja, como que você está? Você sente que você está quente? Você sente que você está irritada? Você sente que você está inquieta? Você está se sentindo fraca? Tensa? Suas mãos estão suando? Seu peito está apertado? Sua respiração está acelerada? Você está impaciente? Tá? Então você começa. Tá sentindo alguma dor física? Começa a observar qual que é a sensação no seu corpo quando você está naquela emoção, tá? Você vai começar a vasculhar o seu corpo com a sua mente e observar essa emoção, sentir a energia dela no seu corpo. Vamos trabalhar todas essas sensações físicas e sentimentos que geram a emoção que você deseja desmemorizar. Aí ele diz, o sentimento, ele é uma das muitas máscaras da sua personalidade que você memorizou, como uma reação emocional a um evento em sua vida. Ou seja, ele começou com essa reação emocional. Aconteceu alguma coisa, você reagiu de forma emocional e aí você memorizou essa reação. E aquilo começou a tornar o seu humor, ou seja, acontecia de vez em quando, de repente virou o seu temperamento, começou a ser mais constante, de repente está fazendo parte da sua personalidade. Ou seja, você diz, eu sou nervosa, tá? Temperamento, ela está muito nervosa. Eu sou nervosa, já faz parte da sua personalidade. Então, essa emoção se tornou uma memória que você tem de você mesma. Ela não diz nada sobre o seu futuro. Presta bem atenção. Essa emoção, suponhamos a raiva, essa emoção, ela não diz nada sobre o seu futuro. Ela diz sobre o seu passado. Foi algo que você memorizou lá no passado e que você está revivendo ela dia após dia. Sua ligação com ela indica que você está mental e fisicamente presa no passado. Emoções são produtos finais de experiências, ou seja, não tem como você sentir uma emoção sem você ter tido uma experiência antes. Então, aconteceu alguma coisa, você teve uma experiência e aquilo gerou uma emoção para você, tanto positiva quanto negativa, tá? Acreditar que o seu mundo externo continua o mesmo. Então, quando você repete ela, você acredita que seu mundo externo continua o mesmo, tá? E aí é impossível de você evoluir, mudar naquele sentimento, naquela emoção. Enquanto você viver por essa emoção diariamente, é possível pensar unicamente no passado. Você não consegue modificar e ir para o futuro, tá? Então você precisa tirar ela, desmemorizar ela. Parar de seguir esse padrão no automático, de reagir sempre com essa emoção. Como penso quando me sinto desse jeito?
Então, ou seja, agora você vai analisar como que você pensa quando você está nessa emoção, tá? Qual é a minha atitude quando eu sinto raiva? Então, segunda coisa, como que eu penso e como que eu ajo quando eu estou nessa emoção. O sofrimento pode levá-la a sentir vitimizada, deprimida, preguiçosa, ressentida, carente, controladora, tá? Lembre-se do seu pensamento quando você se sente desse jeito, com raiva. Qual é o estado mental ativado por essa emoção? Uma atitude é uma série de pensamentos conectados a um sentimento. Ou seja, quando você está sentindo algo, tem um pensamento que está rondando ali na sua cabeça. E quando você age é porque tem pensamentos e sentimentos. Só depois vem a ação, tá? Portanto, você tem de definir seu hábito neural, ou seja, qual é o seu hábito neural que influencia o seu vício emocional. Então, o que na sua mente que está influenciando o seu vício, está reforçando esse vício seu? E aqui ele dá alguns exemplos que também é para você escrever e anotar, tá? Quais são os exemplos de estados mentais limitantes? Por exemplo, controladora, pouco confiante, dramática, sensível, egocêntrica, carente, desesperada, competitiva, queixoso, ou seja, né, você está no estado de queixa, de reclamação, acusadora, confusão, tá? Esses são os estados mentais. Você precisa descobrir quais são. Ok? Bom, gente, aqui a gente finaliza e depois a gente vai para o terceiro passo, tá? Que é admitir e declarar. Esse mesmo. Então, nós finalizamos por aqui esse primeiro passo. Você vai fazer até aqui. Começa esse processo de indução, tá? E depois você vai entrar nessa questão de descobrir as suas emoções e os seus pensamentos. Pra gente desmemorizar. Primeiro você só tá aprendendo, depois você vai aplicar mesmo semanalmente esses passos. Já pode começar, porque o primeiro passo você já aprendeu, que é o de indução, tá? Vamos lá, vamos tirar uma carta? Qual é a carta, oráculo, que essas mulheres precisam receber nesse dia de hoje? Qual é a mensagem que elas precisam ter acesso? Nos mostra aqui qual é a mensagem. Qual é a reflexão, a afirmação? Qual é a inspiração para o dia de hoje? Olha, uma inspiração. Corajoso não é quem não sente medo, e sim aquele que vence o medo. Ou seja, esses dias a gente estava falando sobre a rainha Esther, né? Ela teve medo, ela como rainha, ela tinha medo e mesmo assim ela foi com medo. Então, ou seja, tem gente que fala, ah, não, mas eu sou medrosa. Coragem é uma decisão. Ou seja, eu vou apesar do medo. Então, coloque a coragem hoje na sua vida, em qualquer coisa que você for fazer. Tá bom? Meninas, finalizamos por aqui. Muito obrigada. Evelyn, Letícia, Neda, Rosália. Obrigada pela participação e até amanhã. Um beijo, fiquem com Deus.